de volta com o Cidadania, hoje debatendo sobre direito condominial e trazendo como convidada para conversar um pouco sobre o tema e tirar algumas das nossas dúvidas, nós estamos recebendo aqui a doutora Elisiane Carlos, que é advogada e está também como síndica em seu terceiro mandato. Então, inicialmente, doutora Elisiane, nós gostaríamos de agradecer a sua presença para esclarecer alguns pontos desse tema que é tão relevante, tão importante e muita gente desconhece. E antes das suas considerações iniciais, eu já lhe refaço então a primeira pergunta. Nós vamos começar tratando sobre a figura do síndico. Qual a função do síndico e os principais deveres? E o síndico, ele pode receber uma remuneração? Ele é empregado do condomínio? Olá, doutor Val. Olá, Joyce. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. É sempre bom contribuir um pouquinho sobre esse assunto que realmente é muito complexo. E respondendo a sua pergunta, é dever do síndico gerir o condomínio, administrar de modo geral. E isso inclui prestações de contas, manter funcionário, fazer pagamento de folha. Tudo que é relacionado à administração de um condomínio passa pela figura de um síndico. E essas atividades, essas atribuições, elas também são repassadas ao subsíndico na necessidade de substituir a figura do síndico. Ou também está sendo muito comum ultimamente que os subsíndicos ajudem o síndico na administração. Porque está cada dia mais difícil achar uma pessoa disposta a ser síndica. É uma coisa que ocupa muito, que toma muito tempo, então está sendo bem comum isso, compartilhar as atividades com síndico e subsíndico. Síndico não é empregado do condomínio, ele está lá porque foi escolhido pelos moradores, ele foi eleito para passar um período, um mandato, mas é possível que haja uma remuneração. Isso vai depender da convenção do condomínio, se prevê na convenção, ou então pode ser decidido também pelos moradores em assembleia, mas não é funcionário, não é empregado do condomínio. Pode, então, receber alguma remuneração. Sim. Ou pode, então, por exemplo, o que acontece muito também é ter um abatimento, um desconto na taxa. A isenção da taxa condominial também é bem comum. Geralmente é associada à isenção da taxa de condomínio junto com alguma remuneração. Interessante, né, Val? A figura do síndico, muitas vezes ela não é bem vista e nem bem quista, né? Como a doutora falou, muita gente hoje está se... É difícil você ter um síndico assim, vamos dizer, agradável, né? Aquela figura do bonachão. O síndico sempre cobra, né? Ele tá lá para dizer, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Essa é a ideia, né, do síndico. Ou da síndica. Agora a síndica, né, como a doutora, assim, com esse sorriso, eu acho que não deve ter isso, não sei, né? Mas aí aqui comecei a ser síndica com 19 anos, então o morador chegava no condomínio, você é a síndica? Aí tinha um pouco de um choque. Um choque porque ele não imaginava a competência da doutora ainda, não é? Mas vamos lá. Aqui, olhando aqui, é tanta coisa, não é que a gente está aqui. Brincadeira, eu estou aqui fazendo o programa e ao mesmo tempo no meio de uma campanha, né? Faz parte. Valzinho faz várias coisas ao mesmo tempo. Mas vamos aqui discutir, com a doutora Elisiane aqui pegar, inclusive a nossa sequência, são todas as perguntas chegando. E esse tema é importantíssimo, as pessoas pensam às vezes que não vale nada. Eu canso de ver... conselho fiscal. Agora mesmo eu estou numa eleição, sou candidato dentro de uma associação e na nossa chapa tem um conselho fiscal. Olha, se você soubesse, amiga e amiga, a importância de um conselho fiscal. O conselho fiscal, talvez, em algumas situações, ele se torna mais importante do que a própria diretoria executiva, do que o próprio síndico. Porque a importância da função do conselho fiscal é realmente impressionante. Então, doutor, eu pergunto qual a função e importância do Conselho Fiscal e eles também recebem alguma contraprestação com relação justamente a esse dever, essa incumbência, né, de servir ao condomínio? Como o senhor bem falou, o conselho ele é tão importante quanto a administração do condomínio, trabalham em conjuntos e é o seguinte, o conselho ele é formado por 3 membros, tem que ser condômino. Eles são escolhidos em assembleia por meio de votação e eles também cumprem um mandato igual ao síndico. E a função deles especificamente é aprovar ou reprovar as contas do condomínio que são apresentadas anualmente. Também auxiliam em cotação, tomada de preço, decisões importantes que venham a ser feitas no condomínio. Eles auxiliam a administração do condomínio de uma forma geral. Serve para fiscalizar, para garantir que os recursos do condomínio não estão sendo desviados, como também serve para dar um respaldo ao síndico,
de ter uma garantia de que tem alguém fiscalizando seu trabalho e que as pessoas sabem que você está fazendo uma coisa direita, porque o conselho está lá atuante, fiscalizando as contas do condomínio. Mas o síndico, por exemplo, quando ele vai adquirir algum bem para o condomínio ou fazer alguma reforma, ele necessita pedir autorização ao conselho fiscal, ou esse trabalho do conselho, ele é pós, ele é apenas realmente para fiscalizar? Não, ele é prévio e ele também é pós, depende muito do que se for fazer. Por exemplo, a maioria dos condomínios, eles estabelecem um valor X para que o síndico tenha autonomia de fazer reformas, aquisições dentro desse valor. Se esse valor ultrapassa essa quantia determinada, é preciso pedir aprovação do conselho, seja para comprar alguma coisa para o condomínio, seja para uma reforma, enfim, o que venha a ser feito para o condomínio, dependendo do valor, se ultrapassar esse valor fixo, é preciso de aprovação sim do conselho. E respondendo também, que eu não tinha respondido anteriormente, o conselho pode sim receber remuneração. Tudo isso vai depender da prévia autorização dos moradores, se decidirem em assembleia ou se também tiver na convenção. Tudo isso sempre vai depender de convenção ou de aprovação dos moradores em assembleia. E a questão da destituição do síndico? Vamos supor que o síndico não esteja fazendo uma boa gestão, né? Ou então que ele venha a infringir alguma norma. Ele pode ser destituído ou tem que esperar o fim do mandato? E como pode-se proceder essa destituição? Pronto, o Código Civil ele é bem claro quanto a isso. O síndico pode ser destituído do cargo quando ele não presta contas, quando ele não faz uma administração correta. Então, esse tipo de coisa leva à destituição. Ele precisa convocar uma assembleia, onde a maioria dos presentes irão votar pela retirada dele do cargo ou não. E se ele, porventura, não vier a convocar essa assembleia, 1/4 dos condôminos podem convocar a assembleia para tirá-lo do cargo. Beleza, tem outra pergunta aqui, não é? Justamente para a gente continuar aqui. Para que serve, não é? A serventia, a taxa de condomínio? Ela tem, vamos dizer, serventias próprias, específicas, ou você pode usar a taxa de condomínio para que o que aparecer de despesa? A taxa de condomínio, a cota condominial, como nós chamamos, ela é destinada às despesas mensais fixas, ordinárias. Então, a gente apresenta uma previsão orçamentária para aquele ano e divide as despesas pelo número de apartamentos, pela fração de unidades, e determina um valor X que irá suprir mensalmente aquelas despesas, que são manutenção, água, gás, portaria, enfim. E para isso nós chamamos de cota ordinária, mas também existe a taxa de condomínio extraordinária, que são para despesas que acontecem imprevistos, alguma coisa que venha a acontecer e que seja necessário fazer no condomínio e não tenha participado da previsão orçamentária. Se não for incluído na previsão orçamentária e não está dentro dessa cota ordinária, a gente vai ter uma despesa a mais, então é necessário fazer uma taxa extraordinária. A taxa ordinária, extraordinária, ela precisa passar também por assembleia, tem que ser decidido pelos moradores, e também tem a fiscalização do conselho durante a execução e aplicação do dinheiro dessa taxa. E, doutora Elisiane, qual a importância do fundo de reserva para o condomínio? Antes de você falar desse fundo de reserva, que é importantíssimo, né? Inclusive, eu penso que todo condomínio tem que ter um fundo de reserva, antes da senhora até dizer. Porque, às vezes, tem situações, né, em que a pessoa pega, como se diz, de calça curta, né? Mas a senhora colocou aqui para que serve a taxa condominial, então parece que, para deixar bem claro para o amigo de casa, que se você quer fazer algo fora, vamos dizer, do basicão, né, daquelas despesas ordinárias do dia a dia, você tem que instituir algo diferente, né? Você não pode querer ir dentro da taxa ordinária, não. Isso tem que ficar muito claro, né? A pessoa fica dizendo, eu já pago de condomínio tanto, aí tem o taxa. Aí você tem que ver que as taxas têm alguns, vamos dizer, aprovações específicas, né? Taxa para reformar a piscina, para reformar isso, para isso, aquilo. É mais ou menos assim? Exatamente isso. Como eu falei, a gente trabalha com uma previsão orçamentária. Então, a gente calcula todas as despesas que iremos ter durante o ano, que vai de fardamento de funcionário, água, gás, telefone, enfim, todas as despesas. Seria a gestão ordinária, né? Exatamente. Toda a gestão ordinária, ela é feita nessa previsão orçamentária. E tudo aquilo que surgir durante o ano e que não foi previsto, aí é necessário fazer uma taxa extra. Às vezes, não contávamos com a demissão de um funcionário e surge a rescisão, é preciso fazer uma taxa extra. Reforma,
Dá um problema numa caixa d'água, um vazamento, também tem que se fazer uma taxa extra. Além disso, tem o fundo de reserva. O fundo de reserva, ele consta na previsão orçamentária, então todo mês é para se tirar um valor. O Código Civil recomenda que seja 10% do valor da receita do condomínio. E esse dinheiro é para ser depositado numa conta mensalmente e ficando lá para quando precisar ter esse dinheiro. Agora, é uma realidade que não é muito comum em muitos condomínios, porque todo mundo já trabalha meio que no limite. Mas é uma exigência para condomínio, tem que se haver para quando precisar, quando tiver algum imprevisto, ter esse dinheiro guardado para usar. Mas no caso de também não haver ou não querer usar o dinheiro do fundo de reserva, pode-se fazer uma taxa extra. A parte interessante, né? Você tem o fundo de reserva, que seria, vamos dizer, um valor do próprio condomínio, Joyce, interessante isso aí, pago a mais justamente para construir esse fundo. E aí, se você não está utilizando, se não acontece nenhum imprevisto durante aquele determinado tempo que você previu, você pode destinar para a taxa do condomínio, para aquela situação que não é tão urgente, mas que acabou aparecendo, né? Você pode destinar. Exatamente. Desde que seja aprovado pelo conselho também. O conselho tem que fiscalizar tudo, autorizar tudo. Disse, né? Olha o danado desse conselho aí, né? As pessoas pensam que é brincadeira, que é só o síndico, que é só o subsíndico, né? Na realidade, não. Uma boa gestão, eu tenho dito isso e me orgulho de estar falando isso hoje, e está até candidato dentro de uma associação, que é uma espécie, querendo ou não, de condomínio, no certo sentido, da gente trabalhar com a ideia do todo. Você tem um síndico, um subsíndico, um representante, quem vai administrar, quem vai gerir, mas a administração deve ser de todos os condôminos. Né? Você tem o conselho fiscal também, mas alguns assuntos, por exemplo, o síndico não pode fazer sem a anuência, inclusive exclusiva. Acho que nós vamos tocar já nisso, né? Tem alguns assuntos, Joyce, que se não for tudinho mesmo, todos, não passam. Não é verdade? Pois é, mas nós vamos continuar o nosso bate-papo aqui com a doutora Elisiane depois do nosso intervalo. Não sai daí que o Cidadania volta já.